E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora praticar? Hoje a gente vai extrair partes de um array com a função slice, que ela é um método de array que retorna uma cópia rasa de uma parte de um array em um novo array. Então, a gente consegue ali pegar um pedacinho do array que já existe e gerar um novo array para a gente. Ele não modifica o array original, tá bom? Esse aqui é bem simples de explicar, né? Acho que não precisa nem traduzir para o português. É literalmente isso. A gente vai ter um array original e a gente consegue pegar ali partes desse array e criar um novo array sem modificar o original, tá bom? Então, a gente vai para a nossa primeira prática. Então, vamos lá, pessoal. Para a nossa primeira prática, a gente vai obter alguns elementos de um array com letras. Então, a gente vai usar o slice e a gente vai pegar ali as 3 primeiras letras desse array, tá bom? E vamos colocar aqui um alfabeto mesmo, para ficar prático. Então, vamos lá, uma constante chamada alfabeto, alfa, né? Cont, não é const, uma constante chamada alfabeto, que ela vai receber aqui o array, que tem o A, vai ter o B, vai ter aqui também o C, o D, o E e o F. Tá bom. Até o F aqui já tá ótimo. E o F, beleza? Então, um array aqui contendo A, B, C, D, E e F, ok? Fechamos aqui o nosso array e a gente quer gerar um novo array, né? Aqui, lembra que eu falei lá que o slice gera um novo array pra gente? Então, a gente vai precisar falar que esse array pode ser letras. Então, a gente fala aqui que a gente quer o array letras, que vai receber o quê? Esse array letras, ele vai receber o alfabeto ali em cima, né? Ponto slice, que é a função que a gente está usando hoje. E aqui dentro do parênteses eu determino o que eu quero, né? Qual índice eu quero. Então, eu quero as 3 primeiras letras, certo? E lembrando, né? Os nossos índices aqui, ele começa sempre em 0. Então não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então se eu quero as 3 primeiras letras aqui, então eu quero o A, o B e o C, correto? O A a gente sabe que é o 0, ok? Então eu quero o 0, que é o nosso primeiro, a nossa primeira letra, e eu quero até o C, eu quero as 3 primeiras letras. Então A aqui vai ser 0, 1, 2, certo? Só que se eu colocar 2 aqui, ele não vai me trazer as 3 primeiras, ele vai me trazer só o A e o B, porque no slice aqui, ele exclui o último número, então ele não vai trazer, esse aqui vai ser o nosso ponto de corte, então ele está sabendo que o C é ele cortar, então ele vai trazer o A e o B. Como a gente quer o A, o B e o C, então a gente tem que colocar aqui até o 3, que seria o D, certo? Então aqui 0, 1, 2 e 3. Então, ele vai cortar o D e vai trazer para a gente o A, o B e o C, beleza? Vamos colocar aqui no console para ficar mais fácil de ver. Console.log letras, que é o nosso novo array, certo? Então se a gente der um F8 aqui, ó, certinho ali, tá vendo? A gente o exercício pediu as 3 primeiras letras, né? Então tá aqui, A, B e C. Lembra que eu falei que se eu colocasse 2 aqui, por exemplo, que seria o C, ele cortaria o C? Então, olha lá, ele trouxe só 2, beleza? Por isso que você sempre, no slice aqui, você sempre tem que lembrar que ele vai cortar o último índice. Então, o último índice é o seu ponto de corte. Então, nele ali acaba. Ele não vai trazer esse último índice para você. Então, se eu quero as 3 primeiras, eu tenho que pedir até o D, que ele vai excluir o D aqui e vai trazer para a gente o A, o B, o C e o D. Beleza? Então é isso, galera. Essa aqui foi a nossa primeira prática com slice. Bora lá para a segunda para a gente ver mais um exemplo. Então vamos lá, pessoal. Para nossa segunda prática, a gente vai ter aqui um array com os meses do ano. Então a gente vai ter ali o
os elementos, né, são os meses do ano. E a gente quer obter ali o segundo trimestre desse ano. Então, o segundo trimestre é o quê? Aqui, primeiro, segundo e terceiro mês, aqui é um trimestre, e aqui começa o nosso segundo trimestre, que é o que o exercício quer, e acaba em junho, que é o próximo aqui, né? São os três segundos meses aqui. Quer dizer, os 3 meses do segundo trimestre. Beleza? Então, ele que é o exercício que é que a gente puxa aqui abril, maio e junho dessa lista, desse array. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já deixei digitado aqui, né? Para eu não ficar digitando aqui com vocês um tempão aí, todos os meses do ano, né? Mais fácil. Então, vamos lá. A gente quer o quê? Um array do trimestre, né? Então, vamos colocar aqui trimestre. E esse array vai receber o quê? O meses.slice, correto? E aqui é a mesma lógica do anterior, né? Só que a gente não vai começar do zero. Por quê? O zero vai ser janeiro, certo? Então, a gente vai pegar aqui janeiro 0, 1, 2 e 3. Então, a gente quer começar aqui em abril. Então, a gente vai começar do 3, do índice 3, correto? E 3, 4, 5. Lembra que eu falei que se colocar o 5 aqui, ele vai cortar junho e vai trazer para a gente só abril e maio, que o último índice ali que a gente marca é o nosso ponto de corte, que é o que ele vai cortar e vai trazer só dali para trás. Então, a gente vai colocar aqui até julho. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Até julho, para ele trazer para a gente aqui março, abril e maio. Ok? Quer dizer, março não, desculpa. Ele vai trazer abril, maio e junho, tá bom? Abril, maio e junho, que é o nosso segundo trimestre. Não é março, é do primeiro trimestre. Então vamos lá ver se está certo as nossas contas ali, né? Console.log. Se não tiver, a gente arruma, né? Praticar é isso também. A gente erra, acerta, mas tá aí, ó. Ele trouxe para a gente certinho, abril, maio e junho, que ali é o índice 3 até o índice 6, excluindo o índice 6. Então, ele traz até o índice 5, certo? Ele imprime até o índice 5, mas a gente tem que definir que é até o 6, porque ele exclui o índice que a gente coloca aqui como limite. Então, se a gente der um F8 ali colocando 5, por exemplo, que seria junho em si, ele vai trazer para a gente só abril e maio, tá bom? Então aqui sempre tem que lembrar que o índice que a gente coloca aqui é o nosso ponto de corte, é o índice que ele vai excluir e vai trazer os índices antes dele, beleza? Então ficou dessa forma, 0, 1, 2, começou no 3, o 4, o 5 e a gente quer até o 6, excluindo o mês 6 aqui. Ó, o mês 6. O índice 6, que no caso aqui é julho. Tá bom? Então é isso, galera. Nossa segunda prática. E bora lá para a terceira. Então vamos lá, pessoal. A terceira prática aqui com o Slice é a mais simples. É para mostrar para vocês que o Slice é útil também para a gente criar uma cópia do nosso array original. Às vezes a gente não quer mexer no array original, mas a gente precisa trabalhar com aqueles dados ali. Então, a gente pode criar uma cópia usando o Slice. Então, por exemplo, a gente tem uma const aqui com os dados originais, por exemplo, e ela vai receber o seguinte array. Vamos colocar 100, 200, 300. Tá ótimo. Qualquer número ali, só para a gente ver. Então, como que eu crio, né, uma cópia disso? Eu vou criar aqui uma constante também. Uma constante. Eu tô digitando cont direto agora. É constante. E ela vai se chamar o quê? O dados originais. Esse aqui pode ser a cópia, né? Cópia dados originais. Beleza? Então esse aqui é a cópia dos dados originais.
como que a gente vai copiar ele? A gente vai usar o dados originais ali, ponto slice, e a gente não vai definir aqui o índice. Então a gente não coloca índice nenhum aqui, certo? E a gente coloca aqui console.log e puxa ali a cópia dos dados originais, que a gente quer a cópia, a gente não quer os dados originais, certo? Dá um F8 e pronto. A gente tem uma cópia aí perfeita do nosso array, que aqui a gente pode trabalhar com ela, a gente pode modificar, pode fazer o que quiser, que os nossos dados originais vão estar a salvo. Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, console.log e colocar aqui, ó, dados originais, certo? Dá um F8 e tá aqui, ó, nosso array original tá aqui e o nosso array, a cópia, né, tá aqui em cima, beleza? Então o slice aí também é útil para isso, quando a gente quer ou só extrair uma parte do array, ou a gente quer o array inteiro para modificar, para trabalhar em cima dele, sem correr o risco de alterar ali os dados originais, a gente pode usar o slice e fazer esse trabalho, beleza? Então é isso, galera. Esse aqui foi as nossas 3 práticas aí com Slice. Bem legal, né? O Slice é bem útil. E espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu gosto sempre de deixar no final do vídeo, não sou professor, galera. Eu sou aluno também, estou aprendendo. Então eu gosto de praticar dessa forma. Eu gosto de explicar, porque, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, quando você está conseguindo explicar, principalmente com as suas palavras, sabe? Você só não está repetindo o que está escrito em algum lugar, o que alguém falou. Quando você consegue explicar ali com as suas palavras, você consegue explicar o que você está aprendendo, é um sinal de que você está entendendo melhor aquilo ali. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Lembra aí, qualquer coisa pode deixar nos comentários aí, dica, correção de alguma bobagem que eu falei aqui. E fique à vontade, beleza? Um abraço para vocês, galera, e eu fui!